Yeah! Vambora, descomplica! Vambora que essa genética está acabando. Olha que maravilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as mutações. Mutações. Ué, Oda, mas mutações, isso aí não entraria em evolução? Isso aí não entraria em ácidos nucleicos? De fato, pode ser. Agora, eu prefiro falar sobre algumas mutações nesse momento, uma vez que várias delas envolvem cromossomos sexuais. E aí, na nossa sequência, no planejamento para o Enem, essa aula ela vem logo após uma aula que fala sobre genes ligados ao sexo. E aí, graças a isso, eu acho que é um momento legal para a gente discutir as mutações. Primeiro, vamos ao conceito de mutação. O que é uma mutação? Uma mutação é uma alteração ao acaso na sequência de nucleotídeos, na sequência de bases nitrogenadas. Ora, embora a mutação ela possa ocorrer no DNA e no RNA, são somente as mutações no DNA que são herdáveis. Por isso que, normalmente, quando a gente fala de mutação, a gente fala de genes mutantes no DNA. Oda, mutante! Vamos falar de X-Men! Vamos falar de Tartaruga Ninja! Gente, todos nós somos mutantes. Que fique claro isso. Que se não houvesse esses pequenos erros no processo de autoduplicação do DNA, se não houvesse essas pequenas mudanças, nós seríamos ainda bactérias na sopa do oparim. Então, foi graças ao acúmulo de mutações que a gente permitiu dar substrato para a ação da seleção natural, para a ação evolutiva, mudando assim as espécies ao longo do tempo. Então, mais uma vez, as mutações são essas mudanças ao acaso na sequência de bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, na sequência de bases nitrogenadas do DNA. Essas mutações, quando ocorrem em um único gene, a mutação em um único gene é a chamada mutação gênica. Agora, a mutação ela pode ocorrer em largos pedaços do cromossomo, ou mesmo na quantidade de cromossomos que uma célula possui. E aí essas mutações são chamadas de mutações cromossômicas ou ainda anomalias cromossômicas, uma vez que mudando uma grande quantidade de genes, a consequência normalmente é uma síndrome, é uma alteração muito drástica nas características do indivíduo que possui esse tipo de mutação. Ainda falando das mutações cromossômicas, elas se subdividem em mutações estruturais e mutações numéricas. Quando há mudança em um pedaço e um segmento do cromossomo, as mutações são estruturais. Já a gente vai ver como elas são classificadas. E quando há mudança no número de cromossomos que o indivíduo possui, quando há uma mudança no cariótipo do indivíduo, a mutação é numérica. E aí você tem que lembrar que o nosso cariótipo normal, na espécie humana, é 2N igual a 46. Então, quando o indivíduo ele tem cromossomos a mais, cromossomos a menos, nós temos aí uma mutação numérica, que por sua vez se subdividem em aneuploidias e euploidias. Nas aneuploidias, o indivíduo tem poucos cromossomos a mais, poucos cromossomos a menos. Então, por exemplo, quando a gente fala que o indivíduo possui uma trissomia, é porque para um dado cromossomo, em vez dele ter dois, um que veio do pai, o outro que veio da mãe, ele tem três. Daí, trissomia, porque ele tem 3 cromossomos daquele par, em vez de 2 cromossomos. A trissomia mais importante, né, para que você conheça, é a trissomia do 21, que vai gerar a síndrome de Down. Depois a gente ilustra melhor. Uma monossomia, em vez de 2, o cara tem um só. E aí existem outras monossomias, já a gente vai ver. E nas euploidias, também chamadas poliploidias, em vez do indivíduo ter um ou poucos cromossomos a mais ou a menos, no caso da euploidia, o indivíduo tem genomas a mais. Então, em vez de ser diploide, ele é triploide, ele é tetraploide, ele é 3N, 4N. Caraca, Oda, você já viu alguém 3N? Não vi. E não vi porque na espécie humana você não tem trissômicos que consigam sobreviver. Pô, no nosso caso, um cromossomo a mais já dá uma bagunça danada, né? Um cromossomo a mais. Então imagina ter 23 cromossomos a mais. O cara ia ter todas as síndromes ao mesmo tempo.
ele não sobrevive. Agora, as euploidias, né, indivíduos 3N, 4N, são muito comuns no reino vegetal. Inclusive, alguns agricultores cultivam morangos poliploides, milho poliploide. Por quê? Porque, às vezes, o indivíduo 3N, ele gera frutos maiores, ele gera estruturas maiores que comercialmente podem ser importantes. Mas, para a espécie humana, indivíduos 3N, 4N não conseguem sobreviver. Beleza? Vamos entender agora quais são as principais mutações estruturais. A partir de um desenho, você vai entender. Show de bola.